A mulher que virou tempestade, o retorno ao casamento em Salvador. Atenção! Antes de mergulhar nesta história de vingança e transformação, inscreva-se no canal e toque o sininho para não perder um segundo de justiça. Ela entrou no casamento dele de cabeça erguida, com saltos de diamante, lábios vermelhos e 2 seguranças a flanqueando. Um suspiro percorreu a multidão. A ex que ele tentou humilhar estava irreconhecível. Ele pensou que poderia quebrá-la, mas o que ninguém naquele casamento sabia era em quem ela realmente havia se tornado. Quando ele se deu conta, ela já havia vencido. Você já quis provar que alguém estava errado com tanta veemência que cada noite sem dormir, cada revés, cada cicatriz se tornou combustível? Esta não é apenas uma história de traição, é uma história de evolução. Fique comigo, porque a mulher que ele abandonou não apenas voltou mais forte, ela voltou perigosa. Todo mundo tem um momento em que o silêncio se transforma em história, quando a dor se torna poder. Aqui nós não apenas contamos histórias, nós revelamos aquelas que tentaram enterrar. A garota comum de Triana. 7 anos atrás, ninguém teria notado ela em uma multidão. Helena do Rio não vinha da riqueza, não vestia grifes, não entrava nos lugares como se fossem dela. Ela era o tipo de mulher que as pessoas ignoravam, não porque lhe faltasse beleza ou charme, mas porque ela não se anunciava. Ela falava baixo, tinha um coração gentil e estava completamente apaixonada. E, infelizmente, o homem que ela amava era o tipo que precisava de uma mulher que brilhasse em alto e bom som. Marcos Valadares, por outro lado, era tudo o que ela não era. Nascido em uma família que nunca se preocupou com contas, carros quebrados ou se o aluguel seria pago no dia 5. Ele não era apenas rico, ele era polido. O tipo de homem cujos sapatos estavam sempre lustrados e cujo relógio custava mais do que a casa de infância dela na Vila de Trindade, em Salvador. Ele era charmoso, sem esforço. As pessoas se curvavam quando ele falava. Helena também se curvou, até que ele a afastou. Quando se conheceram, parecia um conto de fadas que ninguém acreditava que duraria. Ela trabalhava meio período na cafeteria de uma galeria de arte quando ele entrou com seu séquito, todos em ternos marinhos e colônia cara. Mas Marcos notou ela, ou pelo menos disse que notou. Ele perguntou o nome dela, soube que ela gostava de arte e disse que o riso dela era o tipo de som que você queria engarrafar e guardar. Em questão de semanas, estavam namorando. Em meses ela estava sendo convidada para jantares para os quais não tinha ideia de como se vestir. Ela tentou, no entanto. Deus, como ela tentou! Ela sorriu para seus colegas, acenou com a cabeça em conversas sobre vinhos que não entendia, aprendeu a andar em saltos que lhe causavam bolhas. Mas não importava o quanto ela se esforçasse, sempre havia um zumbido silencioso no fundo, o som de não se encaixar totalmente. Não é que eles dissessem algo cruel, era pior. Eles agiam como se ela não estivesse lá, como se fosse um marcador de posição, até que alguém melhor chegasse. E, lentamente, Marcos começou a tratá-la da mesma forma. O homem que uma vez lhe trouxe cadernos de desenho e deixou bilhetes nos bolsos de sua jaqueta, se tornou alguém que cancelava jantares no último minuto e lhe dizia para tentar parecer um pouco mais refinada antes dos eventos. Ela podia sentir isso, a distância, a mudança. Ele ainda beijava sua testa, mas parou de segurar sua mão em público. Ele ainda a chamava de querida, mas com um tom casual e indiferente que você usaria para uma planta de interior. Esse deveria ter sido seu primeiro aviso real. O tom, não as palavras.
Estas ainda vinham revestidas de falso afeto, mas a maneira como soavam ao chegar aos seus ouvidos, vazias, apressadas, como alguém dizendo o que se supõe que diga, não o que sente. Mas Helena estava tentando se agarrar a uma fantasia por muito tempo. E a fantasia tem uma maneira cruel de nublar sua visão, até que você não saiba a diferença entre afeto e hábito. Então, quando Marcos se ajoelhou sob uma paineira florida no Parque da Cidade, em Salvador, sim, esse tipo de pedido de casamento, ela disse a si mesma que era real. Seu coração disse sim antes que seu cérebro pudesse sequer processar. Ela chorou. Ele sorriu. Os turistas aplaudiram. Em algum lugar entre o lenço de bolso dele e o anel de 2 quilates, ela acreditou que ele estava falando sério. Apesar das rachaduras crescentes em seu relacionamento, isso significava permanência, amor, talvez até redenção. Ela nunca imaginou que estava sendo usada como uma peça de transição. Algo bonito para emoldurar por um tempo antes que ele encontrasse o que realmente combinava com sua imagem cuidadosamente selecionada. As fotos de noivado vieram depois. Ela com um vestido simples, cor creme, e ele em um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida por anjos. Posaram para as câmeras como a realeza. Ela estava ligeiramente atrás dele em cada foto. Na época, pensou que era apenas a direção do fotógrafo. Mais tarde, percebeu que era uma metáfora, a traição e o recuo. 2 meses depois, ela estava no trabalho, no meio de um latte que não podia pagar, quando seu telefone explodiu com notificações, mensagens de amigos, menções no Instagram. De alguma forma, o nome dela era Tendência. Seus dedos tremeram enquanto abria o artigo. O CEO da Ouro Consultoria, Marcos Valadares, confirma o rompimento com a noiva Helena do Rio. Não houve ligação. Não houve conversa. Apenas uma declaração pública, elaborada por sua equipe de relações públicas. 4 frases. Dano máximo. Continuamos amigos próximos, desejamos o melhor um ao outro. Nossos caminhos cresceram em direções diferentes. Ela releu o artigo 3 vezes, esperando que seu cérebro acompanhasse a traição. Não havia mensagens de Marcos nem explicação. Apenas silêncio e um comunicado de imprensa cuidadosamente embalado que a apagava de sua vida. Eles tinham se amado, ou pelo menos ela tinha, e agora ela não era mais do que uma nota em um blurb da mídia. Seu telefone vibrou novamente. Uma foto. Desta vez, ele estava em uma festa, em um rooftop. Taça na mão, com o braço em volta de uma mulher que Helena reconheceu. Uma modelo, é claro. A mesma que havia sido apenas uma amiga, quando Helena perguntou sobre ela 2 semanas antes. Os comentários foram brutais, alguns compreensivos, a maioria não. Upgrade, escreveu uma pessoa. Deveria ter visto isso chegar, disse outro. Ela nunca pertenceu ao mundo dele. Esse doeu mais porque, no fundo, Helena sempre temeu isso, que ela não pertencia, que não importava o quanto tentasse acompanhar, se adaptar, se misturar. Ela sempre seria apenas uma visitante em seu pequeno universo de elite. Ela havia se dobrado em 1000 formas tentando ser suficiente, e agora era descartada como a peça de puzzle errada. Então ela fez a única coisa que podia. Desligou, excluiu os aplicativos, cancelou tudo. Mudou-se do apartamento dele, o apartamento dele, na verdade, e para uma kitnet do tamanho de uma caixa de sapato que cheirava a poeira e desespero. Cortou o cabelo, pintou de escuro, olhou-se no espelho tentando encontrar a versão dela que existia antes dele, mas não conseguiu. Essa versão se foi. Em seu lugar estava alguém desconhecida, alguém crua e zangada e profundamente
profundamente acordada. Ela havia amado às cegas, e agora seus olhos estavam abertos. Marcos havia lhe dado um curso intensivo de crueldade, embrulhado em charme. E ao perder tudo, ela estava prestes a aprender o que significava construir a partir do nada. Ela estava prestes a se tornar alguém que ninguém, especialmente Marcos, veria chegar. Pergunta de interação. Imagine que você é Helena. Você teria postado uma citação enigmática ou ficado em completo silêncio? Sua resposta diz muito sobre seu poder. Comente. A garota, que veio depois. Porque, é claro, havia uma, não havia? Apenas 6 semanas depois que o comunicado de imprensa detonou a vida de Helena, Marcos foi fotografado novamente. Desta vez em uma praia em Fernando de Noronha. Céus limpos, água turquesa, 2 taças de vinho e uma mulher com pernas como luzes de passarela e maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar a dignidade de Helena, a modelo, a mesma sobre a qual Helena havia sido avisada, a mesma que costumava aparecer nos eventos de Marcos casualmente, rir um pouco alto demais de suas piadas e fingir não notar Helena parada ao lado dele. Agora ela estava em seu braço. Nessas fotos, Marcos parecia livre. Não triste, nem arrependido. Apenas mais leve. Como alguém que finalmente havia feito a escolha certa. E para os tabloides, a história praticamente se escreveu sozinha. Solteiro multimilionário abandona noiva modesta por glamurosa namorada modelo. Alerta de casal poderoso. Os likes inundaram, os comentários transbordaram. Helena observou tudo em silêncio. Ela não estava olhando por ódio, pelo menos não no início. Mas às vezes a dor faz você acompanhar de perto a própria coisa que a quebrou. Como coçar um hematoma para ter certeza de que ainda dói? E doía. A pior parte, a garota nova, era impressionante. O tipo de impressionante que fazia as pessoas pararem no meio da rolagem e dizerem: caramba! Ela se movia como se soubesse que estava sempre sendo observada. E Helena nunca havia aprendido a agir assim. Ela sempre foi guiada pelo coração, não pelo show. Pela vulnerabilidade, não pelos ângulos. Mas Marcos não queria um coração, ele queria um show. O noivado veio rapidamente. Público, é claro. Um pedido na cobertura ao pôr do sol, no Hotel Unique em São Paulo. Imagens de drones. Jazz suave, ao fundo. Helena assistiu ao vídeo uma vez. Foi o suficiente. Ele deu àquela mulher o noivado que Helena havia sonhado. O tipo que ele alegou que não era seu estilo fazer. É engraçado como a imagem certa muda tudo. Agora, pare por um segundo. Imagine ser Helena neste momento. Você se vingaria? Postaria alguma citação enigmática sobre crescimento e traição? Talvez tuitasse sua dor até que as pessoas começassem a perguntar se você estava bem. Helena não fez nada disso, ela desapareceu. Sem mais posts, sem mais fotos marcadas. Ela até mudou de número. Foi como se ela tivesse sumido do planeta. E para a maioria das pessoas, incluindo Marcos, foi exatamente isso que aconteceu. O mundo pensou que ela era apenas mais um coração partido, deixado para trás na esteira de brilho de um multimilionário. Eles presumiram que ela voltaria à sua antiga vida. Choraria em taças de vinho com seus amigos. Talvez blogaria sobre desgosto e cura. Mas Helena tinha algo diferente em mente. Ela não desapareceu porque estava destruída. Ela desapareceu porque estava se reconstruindo. E você não pode colocar novas fundações com todo mundo olhando para seus escombros. Ela sabia que se ficasse, seria definida por aquele relacionamento para sempre.
a garota que Marcos deixou, a noiva que ele abandonou. E Helena, ela nunca seria a moral da história de alguém. Ela empacotou o pouco que tinha. Algumas roupas, um caderno de desenho, alguns livros antigos, e se mudou para o outro lado do mundo. Ela não disse a ninguém para onde. Apenas deixou um único bilhete para a única amiga em quem confiava. Uma única linha rabiscada à tinta. Preciso me tornar outra pessoa agora. Eu te encontrarei quando estiver pronta. Deixe-me perguntar algo. Você já perdeu tanto que não se importa mais com o que as pessoas pensam de você? Porque é aí que o verdadeiro poder começa. Não nos aplausos, mas no silêncio. Helena não tinha seguidores observando sua jornada, nem patrocinadores, nem comentários de pena de estranhos. Apenas uma fome, uma raiva tranquila, um fogo constante que queimava sob sua pele. Ela aceitou empregos abaixo de seu nível de habilidade. Limpou pisos, esperou mesas, leu livros de negócios em seu descanso. Ela assistiu a cursos online como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma dependia. Ela estava construindo algo que ninguém poderia tirar dela, nem fama, nem beleza, algo real. Em um pequeno apartamento com azulejos rachados e sem aquecimento em Florianópolis, ela lançou sua primeira ideia. Uma pequena startup, desajeitada, imperfeita, mas dela. Ela ficava acordada até às 3 da manhã, na maioria das noites, tentando codificar, lendo até que seus olhos ficassem embaçados, escrevendo planos de negócios em guardanapos porque não podia pagar uma impressora. Ninguém a encorajou, ninguém aplaudiu, mas ela continuou. Porque quando o mundo escreve seu obituário muito cedo, você tem duas opções: viver de acordo com ele ou voltar da morte. E Helena estava se preparando para a ressurreição. O convite, 5 anos após o mês do comunicado de imprensa. Helena acabara de terminar uma reunião de pitch quando chegou. Simples, elegante, arrogante, um envelope branco com borda dourada e seu nome completo gravado como realeza. Não havia remetente escrito na parte externa, mas o peso em suas mãos lhe disse exatamente de quem era antes de ela sequer romper o selo. Ela o abriu lentamente, como se já soubesse que era uma armadilha embrulhada em papelaria formal. E lá estava, um convite de casamento. Marcos Valadares e Selena Bittencourt têm o prazer de convidá-los para celebrar o início do seu para sempre. Helena olhou para as palavras como se fossem uma piada. Como se piscasse o tempo suficiente, a tinta borrasse e revelasse a chave. Mas, em vez disso, sob a penugem pseudopoética e os detalhes do destino, havia uma única nota manuscrita que revirou seu estômago. Por favor, compareça. Significará muito para mim. A audácia pura, cega e esculpida em mármore. Depois de tudo, depois de a ter abandonado com um comunicado de imprensa, depois de propor casamento a outra mulher em público, depois de a ter apagado como se nunca tivesse importado. Ele queria que ela testemunhasse seu casamento com outra pessoa. Por quê? Para um encerramento? Por esporte? Ou talvez, apenas talvez, porque ele presumiu que ela ainda era aquela garota quieta e facilmente descartada que uma vez esteve em sua sombra, grata apenas por ser incluída na sala. Mas aqui está a questão: essa garota se foi há muito tempo. Em seu lugar erguia-se uma mulher que agora era dona de seu nome, que havia construído algo a partir das cinzas daquele desgosto. Sua startup prosperando, sua identidade sólida, sua confiança não mais emprestada do homem ao seu lado, mas costurada de cada noite difícil e triunfo solitário pelo qual ela havia lutado em silêncio. Helena não chorou, não amaldiçoou, nem sequer se sentiu amarga. O que ela sentiu,
curiosamente, foi clareza e algo mais afiado por baixo. Oportunidade. Ela leu o convite novamente, mais devagar desta vez. Casamento de destino. Fazenda litorânea em Trancoso, Bahia. Vinhedo privado. Código de vestimenta? Formal. Ela sorriu de escárnio. É claro que era um vinhedo. Marcos sempre gostou de repetir seus maiores sucessos. Por um breve momento, Helena considerou recusar, mas então pensou em outra coisa, algo mais profundo do que vingança ou nostalgia. Ela pensou em reivindicar a história, em entrar em uma sala cheia de pessoas que uma vez a desprezaram e deixá-los ver exatamente o que eles perderam. Ela não era mais a acompanhante. Ela era a manchete. E que ninguém se engane, ela não planejava chegar em silêncio. O retorno inesquecível. O dia do casamento amanheceu quente e dourado, como se o universo tivesse enviado a luz do sol como uma oferenda de paz. A fazenda litorânea vibrava com a energia de uma produção de milhões de reais, porque era exatamente isso que era. Os buffets deslizavam como um relógio. Os músicos ensaiavam a quinta reescrita de uma canção de amor indie. Estilistas, planejadores, gerentes de RP, todos se moviam com calma forçada, mascarando o pânico por trás de pranchetas e shots de espresso. A imprensa havia chegado horas antes, completando a ilusão de exclusividade. Não era apenas um casamento, era um evento de mídia. Drones circulavam como abutres preguiçosos, câmeras ladeavam a entrada da fazenda, e os fotógrafos poliam suas lentes como se fossem fotografar a realeza, e de certa forma a eram. Marcos Valadares, garoto de ouro da tecnologia que virou investidor multimilionário, estava se casando com Selena Bittencourt, modelo, filantropa e herdeira do império de design dos Bittencourt. Era o tipo de união que os tabloides adoravam. Beleza, riqueza, legado. As manchetes se escreviam sozinhas. Mas a história que todos vieram contar não era a que estava prestes a se desenrolar, porque logo após o meio-dia, enquanto os convidados ainda estavam bebendo champanhe e murmurando entre tecidos de grife, o zumbido mudou. Um único carro preto parou, sem séquito, sem alerta de imprensa. Apenas um veículo elegante e silencioso que sussurrava poder sem gritá-lo. As portas se abriram e Helena saiu. E por um momento, tudo parou. Até a brisa pareceu prender a respiração, porque ela não parecia uma mulher que estava aparecendo para ver seu ex se casar. Ela parecia uma mulher que já havia vencido. Bem, um vestido azul meia-noite que beijava a terra e esculpia sua forma como uma escultura. O cabelo preso em um coque baixo que dizia chique, sem implorar por aprovação. A pele radiante não com maquiagem, mas com liberdade. Aquele tipo raro de brilho que você só consegue quando não precisa da permissão de ninguém para brilhar. A imprensa virou imediatamente. As câmeras dispararam como fogos de artifício. Quem é aquela? Ela não estava na lista. Espere, aquela é a Helena? A Helena. Marcos, parado no topo dos degraus do jardim ao lado do altar, captou tudo. Ele se virou, olhou, congelou. Por 10 segundos inteiros, ele se esqueceu de respirar, porque a garota que ele deixou para trás, a que ele desprezou, diminuiu e descartou como um casaco de estação, acabara de entrar em seu casamento, parecendo sua consequência. Mas Helena não vacilou, nem sequer piscou. Ela sorriu uma vez educadamente e seguiu pelo caminho de mármore como se fosse dela. E de muitas maneiras era, porque sua presença roubou o ar da cerimônia. Seu silêncio se tornou a nova música. Sua história, uma que ninguém naquele espaço conhecia completamente, de repente, se tornou a coisa mais barulhenta na sala. Ela se sentou perto da frente com as pernas cruzadas,
o queixo erguido, não desafiador ou arrogante, mas completo. Selena também a viu, e para seu crédito ela não reagiu, não visivelmente. Mas seus olhos piscaram, sua postura mudou, e qualquer um que olhasse de perto podia dizer. Ela sentiu. A noiva sabia que a ex não era apenas uma nota de rodapé. Ela era a sombra que nunca saiu realmente da história. E então, como se o universo estivesse esperando pelo momento mais cinematográfico, a música cresceu. A cerimônia começou. Um silêncio caiu. Marcos endireitou a gravata. Selena avançou com renda e diamantes, mas as câmeras continuaram a desviar para Helena, para a mulher cujo nome havia sido apagado da vida de Marcos, mas cuja presença agora estava reescrevendo o final de seu dia perfeito. E se você está assistindo isso agora pensando, o que eu teria feito? Aqui está uma pergunta melhor. O que eles diriam se você entrasse como Helena? Compartilhe seu emoji de poder nos comentários. Marcos tentou disfarçar. Ele riu alto demais do discurso de seu padrinho. Evitou o contato visual com ela durante o jantar, mas sua noiva, Selena, percebeu. Mulheres sempre percebem, porque Selena não era tola, vaidosa talvez, mas estúpida de jeito nenhum. Ela se inclinou uma vez durante a noite e sussurrou algo cortante no ouvido de Marcos. Ele estremeceu. Ela não riu. E Helena viu tudo do outro lado da sala. O mesmo império que Marcos pensou ter construído sem ela estava se desfazendo. E ela não precisou levantar um dedo. Porque às vezes o maior poder não é o que você faz. É o que sua ausência fez com eles. E foi isso que o tornou tão delicioso. Porque enquanto brindavam taças de champanhe e trocavam votos selecionados sob lustres e arcos florais, Helena não precisou dizer uma palavra para reescrever toda a narrativa. Ela era a história agora, não como a ex-abandonada, não como a garota deixada para trás, mas como a que desapareceu, se transformou e voltou intocável. Poder silencioso. Ela havia desaparecido em um mundo onde ninguém esperava que ela sobrevivesse, muito menos prosperasse. Quando ela saiu, não foi apenas uma mudança de apartamento, ela mudou de país. Mudou-se para Lisboa com nada além de 2 malas e uma mente cheia de hematomas, sem plano, sem conforto, sem aplausos, apenas um voto para si mesma. Eu nunca mais vou encolher para caber no mundo de alguém. Ela se matriculou em um bootcamp de codificação, não porque queria estar na moda, mas porque havia parado de pedir aos homens para construir coisas para ela. Ela queria entender como o mundo funcionava por trás da cortina. Ela aprendeu rápido, estudou como se sua respiração dependesse disso. No final do primeiro ano, ela lançou seu primeiro produto digital. Falhou miseravelmente. A maioria das pessoas teria parado por aí, mas Helena não era mais a maioria das pessoas. Ela enterrou a vergonha, juntou os escombros e começou de novo, silenciosamente, ferozmente, sem festas de startup, sem posts no LinkedIn, apenas trabalho, implacável, pouco atraente, sem dias de folga. Ela aprendeu a fazer pitches, a levantar fundos, a ser dona de salas cheias de homens que não esperavam que ela soubesse o que significava uma rodada seed. E pum! No 4º ano, ela era a fundadora de tecnologia mais jovem da Europa a conseguir uma rodada de financiamento Série A de 10 milhões. A garota que uma vez chorou até dormir por causa de um homem que a fez se sentir pequena, agora estava no radar da Forbes, tinha uma lista de espera de investidores implorando para entrar em sua próxima rodada e uma equipe de 80 funcionários buscando sua visão. E ainda assim ela não contou a ninguém de seu passado,
sem posts chamativos, sem selfies de vingança. Ela estava vivendo seu retorno. Marcos se virou para ela enquanto o celebrante continuava, como alguém que olha para um arrepio repentino no ar. Seus lábios se curvaram naquele sorriso característico, charmoso, controlado, ensaído. O mesmo sorriso que ele usava em entrevistas, em reuniões de investidores. Que bom que você veio, ele disse em voz baixa. Mas algo em seus olhos se quebrou. Ela viu o medo, o pânico leve disfarçado de curiosidade. Marcos estava desmoronando internamente, enquanto o mundo sorria para ele, como se este fosse o melhor dia de sua vida. Mas não era, porque a 20 metros de distância estava seu maior arrependimento. Vestida com confiança como uma coroa, Marcos desviou o olhar primeiro. E é assim que você sabe porque um homem que se afasta do ouro pensando que é cascalho sempre estremece quando percebe que estava errado. O celebrante pediu os anéis. Marcos ficou em branco. Seu padrinho o empurrou suavemente, trazendo-o de volta ao momento. Mas a mente de Marcos não estava mais no casamento. Havia saltado violentamente para aquele dia em que ele disse a Helena que ela não se encaixava neste mundo. E agora lá estava ela, sem peso, intocável, de pé, em um mundo que ela construiu. Ele engoliu em seco. Selena notou que o sorriso dele vacilou por um momento. Helena, ela nunca se moveu, porque quando você é a única que foi deixada para trás, descartada, subestimada, você não precisa de vingança. Às vezes, sua presença é a vingança mais barulhenta de todas. O discurso que mudou a história. O banquete do jantar foi realizado em um pátio com teto de vidro, banhado em luzes de fada e autocomplacência. Este era o lugar onde as reputações eram gerenciadas. O verdadeiro show havia acabado de começar. Selena se levantou graciosamente. Sua voz, adoçada com champanhe e estratégia, soou clara. Só queremos agradecer a todos por estarem aqui hoje. Significa muito celebrar com amigos, familiares e aqueles que desempenharam papéis importantes na jornada de Marcos. Então ela olhou diretamente para Helena. Estamos especialmente honrados por ter a ex dele aqui, ela disse com um sorriso perfeito. É preciso coragem para aparecer. Aí estava, um punhal açucarado banhado em etiqueta, vestido de cortesia, mas afiado o suficiente para fazer o ego sangrar. A sala ficou em silêncio. Helena se inclinou e se levantou, sem pressa nem nervosismo. Ela caminhou até o microfone com uma graça que parecia ensaiada, mas não era. Foi conquistada. Cada passo foi um trovão silencioso. Ela não planejava falar. Ela começou. Sua voz tranquila, mas cheia de aço. Mas já que fui homenageada, direi algumas palavras. O sorriso de Selena congelou. Marcos e eu éramos pessoas muito diferentes há 5 anos, e acho que nós dois pensávamos que sabíamos o que era o amor. Mas a verdade é que às vezes o amor não termina. Ele simplesmente evolui para lições, para limites, para o tipo de silêncio que ensina mais do que palavras. Alguém no fundo sussurrou audivelmente: "Caramba!" Quando Marcos terminou as coisas, pensei que havia perdido tudo. Meu futuro, meu valor, minha voz. Mas acontece que o que perdi foi apenas o eco de quem eu pensei que precisava ser. Ela fez uma pausa. E o que ganhei fui eu, a noiva. Helena continuou, erguendo sua taça. Espero que seu amor seja gentil. E a todos os outros. Às vezes a melhor vingança não é o troco, é se tornar intocável. A sala explodiu. Gritos, murmúrios, um silêncio atordoado envolto em aplausos. Selena abaixou sua taça. Marcos,
Ele não piscou por 5 segundos inteiros. Pergunta: se você tivesse uma chance de dizer sua verdade na frente de todos que duvidaram de você, qual seria sua frase de efeito? Deixe-a nos comentários. Marcos e eu éramos muito diferentes, disse Helena, sua voz ecoando suavemente sob o teto de vidro. E acho que alguém aqui acreditava que eu não era o suficiente, que eu não pertencia, que eu não tinha nome. Ela deixou a frase pairar o tempo suficiente para Marcos estremecer. Mas os nomes não são herdados, são construídos. E hoje o meu nome é o nome por trás da companhia de tecnologia que financiou este mesmo local de casamento. Gritos abafados, amortecidos e agudos saltaram ao redor do jardim, como cristais quebrando em mármore. Até a postura confiante de Selena vacilou. Ela se virou para Marcos lentamente, como se estivesse vendo um fantasma através de sua lua de mel. Ele ofegou. Stellara. O nome da plataforma de IA que estava revolucionando as startups fundadas por mulheres. Helena havia criado o nome misturando o dela com Aurora, a luz que aparece após a escuridão. E agora estava literalmente iluminando o casamento mais caro que ele já havia organizado. Ele não sabia, ele nunca soube, porque quando ele a deixou, ela tinha apenas um iPhone rachado e uma pequena quantia em sua conta. Ele pensou que ela rastejaria, desapareceria, se contentaria. Mas ela construiu uma escada com cada noite sem dormir, cada cliente que a ignorou, cada investidor que a chamou de muito emocional. E agora, o nome dela estava costurado no contrato deste mesmo local. É engraçado, ela disse, examinando os rostos atordoados. Quando lhe dizem que você não pertence a algum lugar, você começa a criar espaços onde pertence. E para que conste, ela acrescentou, suave, mas firme. Às vezes, ser subestimada é a coisa mais poderosa que pode acontecer com você. Porque quando eles veem você chegando, você já está na sala que eles construíram sem você. Eu imaginei, já que eu paguei, ela disse, olhando para Selena e Marcos, um grito de espanto genuíno, uma reação coletiva de corpo inteiro, o som que as pessoas fazem quando seus roteiros internos são reescritos. Eu paguei pelo terreno onde este local está, ela disse tranquila. A equipe de design, a configuração de tecnologia, a empresa de buffet. Eu adquiri 5 dos fornecedores usados aqui através da minha rede de portfólio. Então, sim, eu paguei por este casamento indiretamente, mas intencionalmente. E então ela disse a frase que seria citada em milhares de vídeos do TikTok. Você ficaria surpreso com o que pode pagar quando para de perseguir pessoas que não veem o seu valor. O murmúrio final varreu a sala. O primo mais velho, pensando em ser discreto, havia feito uma pesquisa no Google e, de repente, os murmúrios se transformaram em sussurros, porque a empresa de Helena, a Stellara, não apenas financiou o local, mas havia adquirido recentemente a cadeia de hotéis de luxo que a família de Marcos levou décadas para construir. Sim, aquela cadeia, a joia da família que ele deveria herdar. Helena havia entrado com uma oferta silenciosa através de 7 holdings diferentes. Selena empalideceu. Marcos piscou. Eu não vim aqui para arruinar um casamento, disse Helena virando-se para a multidão. Eu vim porque por anos pensei que precisava me explicar. Mas você não deve explicações às pessoas que só a aplaudiram quando você estava quieta. Não estou aqui para reivindicar um homem. Estou aqui para me reivindicar. E no jardim, sob as paineiras, o mesmo lugar onde ele se ajoelhou, ele finalmente viu a verdade. Você construiu um império, Marcos murmurou a voz trêmula. Sem mim. Não, Marcos.
Eu o construí por sua causa, ou talvez apesar de você. Ainda estou tentando descobrir, disse Helena. Cometi erros, ele disse, a voz embargada. Deixei o medo me guiar, as expectativas, minha imagem. Mas, Helena, eu nunca parei de pensar em você. Eu parei de pensar em você há anos, disse Helena gentilmente. Não por raiva, mas por sobrevivência. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ela saiu do casamento não em triunfo, mas com graça. Como alguém que já o havia perdoado, não pelo bem dele, mas pelo dela. Conclusão. A paz é a verdadeira vingança. Queridos amigos, esse é o verdadeiro poder. Não a vingança, não os aplausos, mas a paz tranquila e inegável de uma mulher que recuperou sua narrativa e não precisa da permissão de ninguém para continuar a escrevê-la. Helena nos lembra que a maioria de nós não entrará em um casamento que pagamos, mas todos nós teremos nosso momento. Ele virá quando você conseguir aquele emprego, quando você entrar pela porta do seu próprio apartamento, quando você se sentar na frente de alguém que disse que você não estava pronto e você não sentir mais a necessidade de provar que ele estava errado, porque você já provou para si mesmo. Esse é o seu momento, Helena. Não é barulhento, não é dramático, é intencional. É a paz que se instala em seu peito quando você percebe que se tornou a pessoa que esperava que outra pessoa validasse. Pergunta final. Qual é o momento Helena que você está construindo em segredo? Que versão de si mesma está carregando agora? Compartilhe seu emoji de força nos comentários. Sua história importa. Sua transformação é a verdadeira vitória. Você não precisa apressar a evolução. Apenas siga em frente em silêncio e deixe que seu crescimento seja a coisa mais barulhenta na sala, quando for a hora. Se esta história te inspirou, dê um gostei. Inscreva-se para mais histórias de transformação. Nos vemos na próxima. Epílogo. O que aconteceu? Depois do brinde. Antes de prosseguir, um último lembrete. Se você amou a vingança silenciosa de Helena, dê um gostei agora mesmo. O brilho da segunda-feira de manhã. O sol da manhã seguinte em Trancoso não foi indulgente. Enquanto a fazenda litorânea ainda cheirava a jasmim murcho e champanhe caro, a lua de mel de Marcos Valadares e Selena Bittencourt já havia começado com uma ressaca brutal. O conhecimento. Marcos acordou em uma suíte que, para seu horror, agora ele sabia que era indiretamente propriedade de sua ex-noiva. O quarto estava em silêncio, mas a mente de Marcos era um turbilhão. Não pelos votos que havia quebrado, mas pelo império que havia subestimado. Selena não estava ao lado dele. Ele a encontrou na varanda, não admirando o Mediterrâneo, mas ao telefone. Sua voz tensa e gélida. Sim, pai. O acordo foi assinado ontem à noite. Não, não é uma piada. A empresa mãe Stellara, da Senhora do Rio, tem o controle da dívida? Não, Marcos não sabia. É um desastre de imagem, eu sei. Marcos sentiu um calafrio. Selena não estava assustada. Ela estava furiosa. Seu casamento de alto perfil, o auge de seu status social, havia se transformado em um esquete de comédia financiado pela ex do noivo. Selena, Marcos disse, aproximando-se, com a arrogância falhada surgindo. Vamos conversar. Essa mulher Helena está jogando. Ela não vai durar. É uma coisa de emoções, de ex. Selena se virou lentamente, seus olhos afiados como vidro quebrado. Você não entende nada, Marcos. Ela não é uma ex com emoções. Ela é uma investidora com visão. A companhia que era de seu pai, a joia da coroa, está agora sob o controle dela.
Você acha que ela veio por você? Não, ela veio pelo ativo. E você é apenas um passivo nessa equação. Ela jogou um jornal digital em seu rosto. A manchete: Stellara adquire a rede de hotéis Bittencourt Valadares. Marcos Valadares cai em desgraça em pleno casamento. O comunicado de imprensa não foi emitido por mim, Marcos. Foi emitido pelo meu pai. Eu me casei com um homem cuja história de vida acaba de ser reescrita pela mulher que o deixou. E você não é o herói. Você é a nota de rodapé. Marcos sentiu-se tonto. O poder silencioso de Helena, sua ausência de drama, era mais destrutivo do que qualquer grito. Ela não havia buscado vingança, havia buscado propriedade. E no processo, havia exposto sua arrogância como uma fraqueza financeira. O novo domínio. 7 dias depois, enquanto Marcos e Selena tentavam controlar a narrativa, uma batalha que estavam perdendo ruidosamente no Twitter e nos jornais financeiros, Helena estava em São Paulo, na Torre Santander. Não era mais o estúdio em Carabanchel. Agora era o escritório principal da Stellara Ibéria. As paredes de vidro tinham vista para o horizonte da cidade, um império que ela não estava mais apenas olhando. Ela estava gerenciando. Helena sentou-se em uma cadeira de couro de design, vestindo um blazer de lã cortado com precisão. Sua assistente pessoal, uma jovem eficiente chamada Lúcia, entrou com uma pasta. O Hotel Real de Salvador está solicitando uma reunião, Helena. O desempenho deles caiu 30% desde a aquisição. O boato de Marcos afetou a marca. Helena pegou a pasta. O Hotel Real. O lugar onde Marcos e ela tiveram seu primeiro encontro de elite, onde ele havia sussurrado que ela era muito simples para aquele tipo de luxo. Mande uma mensagem para eles. Não vou me reunir. Mande um plano de reestruturação completo. Quero que o branding mude em 90 dias. Será chamado de Rio Real. Rio Real? Perguntou Lúcia. Meu sobrenome. E o que costumava ser. Helena deu um pequeno sorriso significativo. Lúcia, quero que cada hotel, cada ativo que adquirimos da cadeia Valadares passe por uma auditoria completa de pessoal, incluindo os executivos? Especialmente os executivos. Quero desmantelar a cultura da imagem sem substância. Vamos recompensar o trabalho duro, a discrição e a desenvoltura. Não os sobrenomes e as gravatas caras. Helena não estava apenas adquirindo empresas, ela estava reconstruindo o DNA corporativo que a havia rejeitado. Marcos não era o alvo. Ele era um sintoma de uma doença que ela estava prestes a curar. Compartilhe sua opinião. Se você estivesse no conselho da Stellara, você daria um cargo a Marcos por pena, como Clara fez com Julian. Ou o tiraria completamente do jogo. Comente e vejamos que tipo de líder você é. O último encontro. Uma conversa de negócios. 3 semanas depois, a rede de hotéis da família Valadares não existia mais. Havia sido absorvida, rebatizada e reestruturada como Grupo Velasco Rio Hospitalidade. Marcos, despojado de seus títulos, tinha uma última reunião obrigatória. A reunião ocorreu no antigo escritório de Marcos. Agora, a sede temporária da Velasco Rio. Ele estava sentado na mesma cadeira de couro onde uma vez disse a Helena que ela era uma âncora. Helena entrou vestindo um tailleur cinza impecável, sem seguranças, sem drama, apenas uma eficiência cortante. Marcos, ela disse, sem sequer se sentar. Sua voz era a de uma empresária, não uma ex. Helena, seu escritório? Ele disse, desconfortável, apontando para o espaço. É o centro de operações. Por favor, seja profissional. Isso é para discutir sua indenização. Eu não quero seu dinheiro.
disse Marcos levantando-se. O que eu quero é entender. Por quê? Por que o show no meu casamento? Por que a humilhação? Helena o encarou. A frieza era palpável. Não foi por humilhação, Marcos. Foi por alinhamento. Quando você me deixou com aquele comunicado de imprensa, você me definiu como uma nota de rodapé. Eu prometi a mim mesma que da próxima vez que eu entrasse no seu mundo, seria para possuí-lo. O show não foi para você, foi para mim. Foi a linha final da minha história. Eu estava errado, sussurrou Marcos. Eu te subestimei. Você era ouro. Eu pensei que era cascalho. Eu sempre fui ouro, Marcos, disse Helena, caminhando até a grande janela. Você apenas valorizava o brilho superficial, e essa é a lição que lhe custou um império. Ela se virou. Nós concordamos em uma indenização de 500 mil. É generosa, considerando o estado da empresa. Você também tem a opção de uma consultoria de 1 ano na divisão de marketing da Estelara, remunerada, mas sem título executivo. Marcos ficou estupefato. Você quer que eu trabalhe para você em marketing? Eu sei que você é bom em marketing, você gosta de imagem. Aqui você pode usar essa habilidade para construir algo real. É sua última chance de agregar valor em vez de apenas se gabar dele. É sua única saída limpa. Se você escolher a indenização, está livre, mas sem reputação, sem contatos e com suas dívidas, você vai afundar em meses. Ela colocou 2 envelopes na mesa, o dinheiro ou a oportunidade. A decisão é sua. Ele olhou para ela. Não era mais amor, nem desejo. Era o respeito avassalador pelo poder tranquilo. Por quê? Perguntou Marcos, realmente vulnerável pela primeira vez. Por que você não me destrói? Porque a destruição é fácil, Marcos, disse Helena, com uma calma que o desarmou. E eu não sou mais uma pessoa fácil. Minha vitória não reside em fazer você cair, mas em me elevar tão alto que até sua queda se torna um degrau para o meu império. E a verdade, eu não me importo o suficiente para perder tempo na cadeia por sua causa. Ela saiu do escritório. Marcos ficou sozinho, olhando para os 2 envelopes, o sol da tarde entrando pela janela. Pela primeira vez em sua vida, o homem que havia valorizado a imagem acima da substância tinha que escolher entre um cheque ou o começo de um caminho humilhante em direção à substância. O legado de Helena Marcos finalmente escolheu a consultoria, embora o tenha feito com vergonha. Ele trabalhou em silêncio, sem os ternos caros ou os carros chamativos. Aprendeu a usar a desenvoltura, não a arrogância, e, paradoxalmente, ele se tornou um profissional melhor, mais humilde e mais eficaz. Helena, no entanto, havia ido além. 1 ano depois, a Estelara não era mais uma startup de tecnologia, mas um conglomerado. Helena compareceu a um grande evento de caridade em São Paulo, onde foi homenageada com o prêmio de Líder Disruptiva do ano. No palco, ela não falou sobre finanças ou aquisições, ela falou sobre o valor silencioso. Muitas pessoas me perguntaram por que construí minha empresa em segredo. Por que não postei meu progresso nas mídias sociais? Porque a validação mais importante nunca vem de uma tela. Ela vem do momento em que você olha para seus próprios alicerces e sabe que eles são sólidos. O verdadeiro poder não é riqueza nem status, é a liberdade de saber que você pode entrar em qualquer sala e, se não houver um assento para você, você pode construir a mesa. E se a mesa já existe, você pode comprar o prédio. Mas acima de tudo, ela disse, olhando diretamente para a câmera, dirigindo-se à sua audiência, às pessoas que a tinham visto crescer. O maior presente que o desgosto lhe dá é a clareza. Eu era demais, muito sonhadora, muito ambiciosa, muito leal, e me fizeram sentir pequena, mas no meu silêncio aprendi uma verdade simples.
Eu nunca fui demais. Eu simplesmente amei a pessoa errada, com o coração certo, antes de aprender a amar a mim mesma. Ela desceu do palco com uma ovação de pé. Não havia lágrimas, apenas uma profunda e inabalável paz. O voo, a jornada de Helena, não era sobre se vingar de Marcos. Era sobre curar a versão de si mesma que se permitiu ser menosprezada. Ela não apenas venceu, ela se libertou. E esse, meus amigos, é o retorno mais poderoso de todos. Se esta história te inspirou a construir sua própria mesa, deixe-me um emoji nos comentários. Obrigado por acompanhar esta incrível história de transformação. Não se esqueça de se inscrever para mais contos de justiça poética. O desafio silencioso. O preço da redenção. Atenção! Se o final desta história te deixa pensando, não se esqueça de compartilhar suas ideias e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. 9 meses na sombra. 9 meses depois de assumir o cargo de consultor de marketing na Stellara, Marcos Valadares havia se transformado. Embora não da maneira que ele teria escolhido. A arrogância que uma vez foi sua armadura, agora era um constrangimento silencioso. Ele não trabalhava na cobertura com vista. Ele trabalhava em um pequeno escritório no segundo andar com jovens profissionais de marketing que o respeitavam por sua reputação de fracasso, não de sucesso. O pior de tudo, Marcos era excelente em seu trabalho. Sem a pressão de manter uma imagem de multimilionário, ele realmente se tornou um estrategista de marketing brilhante. Ele havia projetado uma campanha bem-sucedida para a Rio Real Hospitalidade, o novo nome da antiga rede de hotéis de sua família, focando no luxo discreto em vez da ostentação. No entanto, nesses 9 meses, ele raramente tinha visto Helena. Ela era uma lenda dentro da empresa, uma CEO fria e eficiente. As ordens chegavam a ele através de Lúcia, sua assistente, sempre claras e desprovidas de qualquer emoção pessoal. Um dia Lúcia o chamou ao escritório principal. Helena quer ver seu relatório sobre a estratégia digital para o projeto Aurora. Marcos apertou a pasta. Aurora era o produto de IA de próxima geração da Stellara, nomeado em homenagem a uma das raízes do nome da companhia de Helena. Era o projeto mais importante para ela e Marcos sabia que qualquer erro neste relatório seria imperdoável. Ele entrou no escritório. Pela primeira vez em meses ele a viu de perto. Ela estava parada perto da janela, contemplando o horizonte, uma silhueta elegante e poderosa. Aqui está o relatório, Helena, ele disse. Sua voz havia perdido a antiga prepotência, substituída por um cansaço profissional. Helena se virou. Ela vestia uma camisa de seda branca e calças pretas. Simples, mas exalando autoridade. Obrigada, Marcos. Ela pegou os documentos sem olhar para ele. Lúcia me diz que você propôs uma mudança maciça na abordagem para o mercado asiático. Isso mesmo, explicou Marcos, sentindo-se ligeiramente nervoso. Esse mercado reage negativamente à publicidade barulhenta. Eles priorizam a qualidade do produto e as avaliações de terceiros. Precisamos mudar de imagem para credibilidade. Helena examinou os números. O silêncio se prolongou, mais pesado do que qualquer críticas. Você me disse uma vez que eu era uma âncora, ela disse, sem relação alguma com o assunto, ainda olhando para o relatório. E que eu o arrastaria. Marcos se encolheu. Ele estava preparado para um confronto de trabalho, não histórico. Eu estava errado, ele disse com a voz rouca. Eu confundi estabilidade com estagnação. Helena assentiu. Esta estratégia, Marcos, é a melhor que vi para este projeto.
Você entendeu o que nem mesmo meus executivos entenderam. O silêncio pode vender. Mas isso não é sobre redenção. Isso é sobre trabalho. Ela levantou o olhar, seus olhos de um azul gelado. No próximo mês, você se juntará à equipe central de estratégia global. Não porque eu o perdoe, mas porque não posso fazer este programa ser bem-sucedido sem a melhor mente de marketing. E essa mente está atualmente trabalhando para mim. Foi um reconhecimento sem concessões. Marcos sentiu uma estranha mistura de orgulho e humilhação. Ela não o precisava, mas usava o talento dele. O velho rival à aparição de Luiz Navarro. Assim que Marcos estava saindo, a porta do escritório se abriu e Luiz Navarro entrou. Luiz era o rival mais amargo de Marcos, chefe da Hyperion Tech. O mesmo que havia rido de Marcos na gala obsidiana da história anterior. Helena! Luiz a cumprimentou. Seu sorriso era mais amplo, mas parecia menos autêntico. Espero não estar incomodando, mas eu estava no prédio para assuntos da Estelara. É sempre bem-vindo, Luiz, disse Helena imperturbável. Ouvi dizer que a Hyperion Tech está com dificuldades para escalar. Não dificuldades, apenas desafios, disse Luiz, claramente tentando disfarçar. A questão é, Helena, todo mundo diz que a Aurora é uma plataforma revolucionária e eu quero propor uma parceria. A Hyperion tem a base de clientes, a Estelara tem o cérebro. Luiz sentou-se confiante. Nós poderíamos nos fundir, destruiríamos o mercado juntos, Helena. Ele tomou um gole de água. Eu respeito sua visão inicial, Luiz, mas não somos mais iguais. A Estelara foi construída com silêncio e qualidade. A Hyperion foi construída com barulho e medo de perder algo, FOMO. Luiz soltou uma risada forçada. Ah, eu entendo. Você está bancando a garota modesta. Mas Marcos Valadares não podia construir um império com silêncio. Ele precisava do hype. Ele era meu tipo de pessoa. Helena levantou uma sobrancelha. Marcos Valadares é atualmente meu estrategista sênior de pessoal. Luiz quase engasgou. O quê? Ele está sob suas ordens. Que doce vingança, Helena, parabéns. Isto não é vingança, Luiz. Isto é o uso eficiente de ativos. Ele é o melhor em marketing. Helena olhou diretamente para ele. E você, Luiz? Ainda é um jogador. Você quer uma parceria porque está fugindo do seu próprio colapso, assim como Marcos fez. Luiz empalideceu. Eu não estou fugindo, estou buscando sinergia. Que sinergia? A Estelara não precisou de você quando estávamos construindo. Não precisamos de você quando estamos escalando. E certamente não precisamos de você quando nos preparamos para dominar. Helena pegou uma pasta. Luiz, a Estelara não se associa com pessoas que não têm autoconhecimento. Você ainda não entende por que a antiga companhia de Marcos entrou em colapso. Você ainda não entende por que Marcos trabalha para mim. E definitivamente não entende por que eu o rejeito. Então por quê? Exigiu Luiz. Porque eu não compro imagem, Luiz, disse Helena, seu olhar inabalável. Eu compro verdade, e a verdade é, a Estelara não precisa de mais barulho. Precisamos de paz. A lição de liderança. Luiz saiu derrotado, compreendendo que Helena não era apenas mais inteligente do que Marcos, ela era um tipo de líder completamente novo. Ela não trabalhava pela aclamação. Ela trabalhava pela eficiência. No final do dia, Marcos ainda estava no escritório, terminando uma análise de mercado adicional. Lúcia entrou. Helena me pediu para lhe entregar isso. Ela lhe deu uma chave e um cartão. É a chave e o cartão de acesso para seu escritório no andar executivo. Marcos ficou surpreso. Eu fui promovido? Não, disse Lúcia, sorrindo pela primeira vez. É o escritório com a melhor vista da cidade.
Ela quer que você tenha um espaço de trabalho digno do seu talento. Ela disse que se você for construir uma imagem, que seja a imagem da excelência, e essa imagem deve ser construída por você mesmo. Marcos olhou para a chave, sem desculpas, sem elogios, apenas reconhecimento baseado no desempenho. Helena não queria que ele se ajoelhasse. Ela queria que ele se mantivesse erguido e que a prova fosse seu trabalho. Ele entrou em seu novo escritório, olhando para a cidade de São Paulo. Ele não se sentiu triunfante, apenas livre, livre da necessidade de fingir. Helena lhe tirou o império, mas lhe deu algo mais valioso, a oportunidade de reconstruir seu valor central. Ela não era a vingança, ela era a construtora. E foi então que Marcos percebeu a lição final. Às vezes, a pessoa que mais te fere é a que te força a se tornar a versão mais forte e autêntica de si mesmo. Gatilho para a próxima parte. Você acha que Marcos será capaz de aproveitar esta oportunidade para recuperar o respeito da elite? Ou ele se manterá completamente leal à visão de Helena? E o que acontecerá quando Selena descobrir que seu ex-marido está no andar executivo? Diga-me sua previsão na seção de comentários. Ah,